Olá, gente. Sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa em redação para concurso público, e eu já vim dar continuidade a mais uma aula sobre regência verbal. A gente já viu a parte de regência nominal e a gente já viu 4 verbos que foram o verbo assistir, chegar, custar e obedecer, certo? Agora a gente vai dar continuidade aos outros verbos que eu achei bem importante trazer para que vocês deem uma olhada, certo? E, enfim, vamos lá. O próximo verbo que eu gostaria de chamar a atenção seria esse do verbo proceder, certo? O verbo proceder com o sentido de fundamento, então quando ele tiver o sentido de fundamento, ele vai ser intransitivo. Lembra, o verbo intransitivo vai ser aquele que ele não vai solicitar um complemento, certo? Lembrando, o verbo intransitivo é aquele que não solicita complemento. Ele pode vir acompanhado da sua ficante, que vai ser o adjuntado verbial, mas ele não vai ter complemento. Tranquilo? Ó, essa sua desconfiança não procede. Perceba que não procede e não tem fundamento, certo? Percebeu que ele tá aqui, ó, acompanhado do não, e não aqui ele vai ser o quê? Um advérbio de negação, né? Assim, um adjunto adverbial. Tranquilo? Então, perceba que o verbo intransitivo, grande parte das vezes, ele sempre vem acompanhado de um adjunto adverbial. Quando o verbo proceder ele tiver sentido de origem, certo? Ele vai exigir uma preposição, então ele vai ser verbo transitivo indireto. Tranquilo? Então vai ser essa sua desconfiança procede. Quem procede de alguma coisa. Então perceba que o verbo ele vai solicitar ali uma preposição de, certo? Que vai ser o início do objeto indireto do verbo proceder. Então vai proceder ele traz um sentido de fundamento e de origem. De fundamento ele é intransitivo e de origem ele vai ser transitivo indireto solicitando a preposição de, ok? Próximo verbo é o verbo visar, certo? Quem tem com o sentido de objetivo, quem visa de objetivo, ele vai exigir a preposição a, certo? Então, ele vai ser verbo transitivo indireto. E quem vai se unir ao seu objeto indireto vai ser a preposição a. Tranquilo? Então, o verbo visar, quando ele diz que eu viso a alguma coisa, é porque eu tenho um objetivo a alguma coisa, certo? Então, ó, visamos ao sucesso, preposição a, verbo transitivo indireto, solicitando seu complemento preposicionado. Porém, ó, na variante coloquial, encontramos o verbo sendo utilizado sem preposição, certo? Porque no dia a dia, quando a gente vai falar das formas coloquiais do verbo visar, a gente diz que a gente visa alguma coisa. Eu viso o sucesso, certo? Porém, está errado, certo? A forma coloquial, a variante coloquial, que são essas formas que a gente fala no dia a dia, ela está correta para o verbo visar. Então, eu já quero deixar aqui registrado, certo? Coloque um asterisco, por quê? Porque aqueles verbos em que a gente usa as formas coloquiais, a gente sempre, na verdade, existe um nível muito elevado de erros, porque as formas coloquiais a gente prefere e coloca na prova, certo? Então, o verbo visar na forma coloquial, a gente diz que visamos alguma coisa, mas na verdade quem visa, visa a alguma coisa. Tranquilo? Como a gente, ó, diz aqui, ó, visamos o sucesso. Na verdade, o correto é visamos ao sucesso. Tranquilo? Além disso, a gente tem o verbo visar com sentido de mirar, certo? E aí ele vai ser verbo transitivo, direto, ele não vai exigir uma preposição no seu complemento. Ele visou, certo? Ele mirou o bandido à distância. Então, perceba que aqui ele tem o sentido de mirar, então ele é verbo transitivo direto. Além disso, certo? Deixa eu diminuir aqui minha imagem para que vocês vejam. Acho que agora vai. O verbo esquecer, ele vai ser transitivo direto, certo? Sem preposição, acredito eu que seja. Deixa eu trocar aqui a posição. Aqui. Isso mesmo. O verbo esquecer, certo? Ele vai ser transitivo direto, por isso ele não vai existir uma preposição. Então, perceba que esquecer, quem esquece, esquece alguma coisa. Eu esqueci o meu material. Então, perceba que isso aqui vai ser o objeto direto, certo? Do verbo esquecer, porque quem esquece, esquece alguma coisa. Cuidado, porque na forma pronominal deve ser usado com preposição, certo?
O que são formas pronominais? Formas pronominais é quando o verbo ele vai vir ali acompanhado de um pronome, certo? Esse pronome, como aí ele está falando do complemento do verbo, só poderia ser um pronome do caso oblíquo, certo? Então, toda vez que o verbo ele vier acompanhado de um pronome do caso oblíquo, ali unindo, ele sempre vai ser chamado de verbo pronominal. Ele vai ter um verbo que vai estar se unindo através do pronome. Tranquilo? Então, ele deve ser usado com preposição. Como é que funciona? Quando eu tenho o verbo esquecer sem pronome, sem preposição. Com pronome, com preposição. Então, quando eu digo assim, ó, esqueci me, tá vendo que o me aqui é um pronome do caso oblíquo, certo? Esse pronome, ele está unido ao verbo esquecer, certo? Então, isso faz dele um verbo pronominal. Quando isso acontece, é necessário a identificação da preposição, certo? Sem preposição, sem pronome, sem preposição, com pronome, com preposição, aí coloca um asterisco bem grande no verbo esquecer. Tranquilo? Outra coisa também é o verbo querer, certo? Com o sentido de desejar, eu desejo algo, ele não vai exigir preposição, portanto, ele vai ser verbo transitivo direto. Então, quem deseja, quem quer alguma coisa, deseja alguma coisa, certo? Eu quero ficar aqui. Então, perceba que o desejo dele é ficar aqui. Isso aqui vai ser um objeto direto do verbo querer. Tranquilo? Porém, quando o verbo querer ele vem com o sentido de estimar, a gente já vai ter ele já exigido de preposição, certo? Quando eu digo que eu estimo a alguma coisa, perceba que eu queria muito a seus amigos. Tranquilo? Então, perceba que querer, com o sentido de desejar, ele vai ser verbo transitivo direto. Quando eu tenho querer com o sentido de estimar, ele vai ser verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Tenho agora o verbo aspirar, certo? É um verbo que gosta muito e cai em prova, principalmente banca CESP. A banca CESP, ela gosta muito do verbo aspirar. Com o sentido de respirar ou absorver, certo? Ele não vai exigir preposição. Então, quando eu tiver o aspirar com o sentido de aspira, estou aspirando, eu estou respirando, certo? Então, quando ele tiver com esse sentido, a gente não vai exigir a preposição. Então, ele vai ser verbo transitivo direto, tranquilo? Então, aspirou todo o escritório, ele respirou todo o escritório, ele absorver todo o escritório, certo? Além disso, o verbo aspirar ele também pode ter sentido de pretender. E aí, quando vai exigir esse sentido de pretender, aí ele vai exigir a preposição, que vai ser a preposição a. Tranquilo? Então, com o sentido de pretender, ele vai ser verbo transitivo indireto, que vai solicitar a preposição a. Tranquilo? Então, aspirou ao cargo de ministro é porque ele pretende, certo, ocupar o cargo de ministro. Além disso, a gente tem o verbo informar, certo? O verbo informar, ele é transitivo direto e indireto, no caso, ele é bitransitivo, ele aceita as duas formas de complemento. Assim, ele exige um complemento sem outro com preposição, tá? Então, o verbo informar, eu posso dizer que eu informei alguma coisa a alguém. Então, perceba que aqui eu tenho um objeto direto, certo? E aqui eu tenho um objeto indireto. Tranquilo? Então, verbo informar, quem informa, informa alguma coisa a alguém. Além disso, você tem o verbo ir, certo? Cuidado, cuidado. Quem vai, vai a, certo? Eu vou a algum lugar. Então, perceba aqui que o verbo ele vai ser regido de preposição a, ele vai ser verbo transitivo indireto, certo? Solicitando a preposição a. Tranquilo? Vou à biblioteca. Verbo implicar, certo? Ele vem com o sentido de consequência. Quando vem com o sentido de consequência, esse verbo implicar, ele é transitivo direto. Logo, ele não vai exigir uma preposição. Então, o verbo implicar com sentido de consequência, ele é VTD, certo? Olha o exemplo. O seu pedido implicará um novo orçamento. Perceba aqui que ele diz implicará trará consequência de um novo orçamento. Então, um novo orçamento aqui vai ser o objeto direto do verbo implicar, que vai ser transitivo direto. Além disso, a gente tem implicar com embirrar, certo? Que é quando eu implico mesmo, eu não vou com a cara. Isso acontece, ele vai ser transitivo indireto, vai exigir uma preposição com.
Eu impliquei com você, eu impliquei com tudo, certo? Então, quando eu tenho um implicar, que normalmente a gente sempre usa o implicar, né? Assim, com ter birra, com embirrar, com não vou com a sua cara. Então, toda vez que a gente tiver com esse sentido, ele vai solicitar aí a preposição com, tranquilo? Verbo morar, certo? Quem mora, mora em algum lugar. Ele vai ser regido de preposição. Ele é verbo transitivo indireto, tranquilo, que vai solicitar um complemento com a preposição em. Beleza? Então tá bem fresquinho aí. São alguns verbos, todos eles estão no PDF de vocês, certo? Deixa eu ver aqui qual é o slide que eu tô. Aqui ainda não. 6, aqui. Certo? Além desses verbos, a gente tem o verbo preferir. O verbo preferir é transitivo direto, certo? E indireto, então ele é bitransitivo. Ele aceita as duas formas. Prefiro carne a peixe. Cuidado, porque nas formas coloquiais a gente diz que eu prefiro isso do que aquilo, certo? A expressão isso do que aquilo, a gente está trazendo aí uma relação não de preferir, e sim de comparação, certo? Eu prefiro isso do que aquilo. Essa expressão do que, isso do que, a gente traz uma ideia de comparação, certo? O do que mais do que aquilo, a gente tá dando ideia de comparação. Isso aí já vai ser uma relação de conjunção comparativa. Mas quando a gente está falando do verbo preferir, da sua regência, certo? Da sua regência, esqueci a palavra, da sua regência própria, certo? A gente não está falando mais de construção, a gente está falando da regência do verbo preferir. Ele não vai solicitar essa expressão do que, certo? A expressão do que para o ato de preferir, para o sentido de preferir, ele já vai estar incorreta. Tranquilo? Então, não posso dizer que eu prefiro carne do que peixe. Eu tenho que falar que eu prefiro carne a peixe. Tranquilo? Então, o sentido de preferir aqui, eu vou unir um objeto direto junto com o seu objeto indireto, certo? Porém, ele vai vir preposicionado com a preposição a, não é do que, certo? É a preposição a. Além disso, a gente tem o verbo chamar, com o sentido de convocar, certo? Eu estou chamando, eu estou convocando. Ele vai ser transitivo direto, no caso, ele não vai exigir complemento com preposição. Então, o verbo chamar, com o sentido de convocar, ele vai ser transitivo direto. Chama o Pedro, eu estou convocando o Pedro, certo? Então, aqui vai ser o objeto direto. Porém, quando o verbo chamar, ele vem no sentido de apelidar, certo? Apelidar. Ele vai exigir complementos com e sem preposição, então ele vai ser bitransitivo, certo? Chamou ao João de Mauricinho. Então perceba que ele apelidou João de Mauricinho, certo? Desculpa, ele chamou de Mauricinho ao João. Isso mesmo. Chamou João de Mauricinho, certo? Chamou ao João Mauricinho e chamou João Mauricinho. Perceba que, na verdade, esse verbo aqui, ele é muito incrível, certo? Ele é muito bonitinho. Por quê? Perceba que aqui você, na verdade, tem o quê? Uma preposição a e outra preposição a. Então, ele vai solicitar dois complementos, o quê? Com preposições, né? Assim? Isso mesmo. Além disso, a gente diz que chamou João de Mauricinho. Então, aqui João vai ser o objeto direto e de Mauricinho vai ser o objeto indireto. Então, ele aceita as duas formas. O OD, certo? E o OI. A mesma coisa embaixo, perceba agora que João, certo? Ele está preposicionado, então primeiro vem um objeto indireto. Após isso, a gente tem Mauricinho, que vai vir sem preposição, o objeto direto. E depois a gente tem chamou João Mauricinho, então na verdade aqui ele só tem um objeto direto. Então o verbo chamar, certo? Eu acredito que seja o único, que ele tem essa colocação de ter dois complementos indiretos ou dois complementos diretos, certo? Então o verbo chamar, ele requer uma atenção maior, porque se a banca cobrar, todas essas formas vão estar corretas. Tranquilo? Além disso, a gente tem o verbo simpatizar, certo? O verbo simpatizar ele vai ser transitivo indireto, ele vai exigir uma preposição com. Simpatizar de simpatizar mesmo, certo? De ir com a cara. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, tranquilo? Então ele vai ser verbo transitivo indireto e vai solicitar a preposição
com, certo? Simpatizei com os mais velhinhos. Perceba que o verbo aqui ele é transitivo direto. Quem simpatiza, simpatiza com alguém ou com alguma coisa. Além disso, a gente tem o verbo pagar. O verbo pagar, quando a gente informa, certo? O que pagamos, quando é informado o que pagamos, o complemento não tem preposição. Tranquilo? Ó, paga o sorvete. Perceba que ele está informando que tem que ser pago. Então, quando eu informar o que tem que ser pago, não vem preposicionado. Esse verbo ele vai ser verbo transitivo direto. Além disso, quando informamos a quem pagamos, certo? Agora é quem e não o que. Quando for a quem pagamos, aí ele vai exigir a preposição. Então, o verbo pagar, quando a gente for informar o que vai ser pago, certo? O que é que eu estou pagando, não exige preposição. Mas quando eu falar para quem eu estou pagando, aí a gente vai solicitar a preposição, certo? Ó, paga o sorvete ao dono do bar. Então, sorvete em dono do bar foi fogo essa, viu? Mas, enfim, perceba aqui que eu tenho dono do bar, certo? Ao preposicionado, tranquilo? Agora me pegou. Vê o exemplo. Paga o sorvete ao dono do bar. Em bar vem sorvete agora. Não é cada uma, né? É cada frase, viu? Enfim, para a gente finalizar, vamos para as questõezinhas. Assim, primeiro eu trouxe algumas questões de banca CESP, certo? Deixa eu ver até aqui o slide. Esse aqui, ó, é banca certo e errado CESP também, ABCDE CESP e banca UPNET. Tranquilo? Então vamos lá, né? Para a parte mais legal. Ele fala assim, ó, no segundo período do terceiro parágrafo, o emprego da preposição para. Opa, vamos procurar. Viver mais tempo e com mais saúde, trabalhar menos e ter mais tempo disponível para o lazer. Para o lazer. Deixa eu ver se tem outro para. Deixa eu botar bonitinho aqui, né? Porque esse traço ficou feio da gota. E eu não tirei. Eu fui fazer uma coisa, já fiz outra. Jesus que me ajude. Agora. Vamos lá. Aqui. Ó, para o lazer. Vamos ver se tem outro para. Que separa os seres humanos por meio de causa estatal. São algumas aspirações para cuja solução. Durante os séculos da ciência. No segundo período do terceiro parágrafo. Então, provavelmente seja essa daqui, ó. É esse aqui. Para cuja solução, isso mesmo. Se justifica pela regência do verbo contribuir, certo? Presente na forma verbal tem contribuído. E aí a gente vai precisar saber aqui, ó, tem contribuído. Perceba que quem tem contribuído para alguma coisa, não é assim? Então, quem contribui para o quê? A cuja solução. Então, perceba que aqui o verbo tem contribuído, ele é um verbo transitivo indireto, certo? Esse verbo transitivo indireto, ele está com sentido de contribuir para alguma coisa. Então, ele vai trazer um objeto direto, certo? Que vai ser o seu complemento. Porém, no meio entre eles vai ter a preposição. E essa preposição hoje vai ser a preposição para. Tranquilo? Então, a questãozinha aí está corretíssima. Tem contribuído é uma locução verbal, certo? Quem tem contribuído para alguma coisa, ele contribuiu para a solução. Tranquilo? Então, a primeira questão está certinha. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho pela qual fosse substituído por porquê. Opa, aqui eu já quero chamar bastante atenção para algumas coisas, certo? Que eu não coloquei aqui, mas que eu vou colocar aí para vocês. Pessoal, deixa eu colocar até aqui. Agora eu vou escrever, certo? Queria muito que vocês anotassem aí no caderno de vocês. Gostaria de trazer o quê? O quê, certo? O quê? Coloquem aí, por favor, certo? O quê? Para a regência do verbo, ele só pode ser solicitado, certo? A gente só pode mudar o quê? Pela expressão o qual, a qual, os quais e as quais, certo? Isso só pode acontecer quando eu procurar o referente, certo? Isso só pode só pode acontecer quando eu procuro o referente e sei quem é o referente para poder fazer a troca. Tranquilo? Então perceba quando eu digo assim, ó. Deixa eu escrever aqui um exemplo. João que
morava na China. Bom, vê só, João que morava na esquina. Você percebeu que eu tenho um que, certo? Esse que ele vai ser um pronome relativo, né? Assim, que, lembrando que esse que aqui ele precisa ser um pronome relativo, certo? Esse que ele vai ser um pronome relativo. Mas por que ele vai ser um pronome relativo? Porque eu posso fazer as trocas por o qual, a qual, os quais e as quais, certo? Porém, essa troca ela só pode ser feita quando eu procuro o referente do que para poder fazer concordância com ele. Exemplo, o que ele sempre vai retomar um termo antecedente a ele. Então, perceba que nessa expressão aqui, que morava na esquina, o antecedente dele é João. Aí eu vou perguntar, João está como? No singular e no masculino. Então, eu só vou poder trocar esse que por o qual, certo? Se eu fizer a troca por a qual, os quais ou as quais, vai estar incorreto, certo? Então, cuidado, porque a banca CESP Sebrasp, ela gosta muito disso, certo? O que ele só pode ser trocado por uma dessas expressões aqui, quando eu faço o encontro do seu referente e faço a concordância com o referente, certo? Além disso, eu também tenho o onde, certo? O onde ele é mais chamativo. Por quê? Porque o onde eu já tudo isso aqui que eu tô dando, eu já trabalhei lá em pronome, certo? Tudo isso aqui eu já trabalhei lá em pronome. O onde, ele pode ser, a gente sabe que o onde só para lugar, certo? Onde só pode para lugar. Porém, o que acontece? Vai ter expressões em que a gente vai querer colocar o onde, mas ele não vai caber porque não vai dar a ideia de lugar. Então, quando isso acontecer, a gente vai colocar, vai jogar a expressão em que, na qual, no qual, nas quais e nos quais. Vou dar um exemplo. Onde você está? E deixa eu ver aqui. Já sei. Eu trabalho em uma empresa onde buscam melhorias. Vamos lá. Você percebeu que aqui, certo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Ó, onde você está? Percebeu que quando eu falo onde você está, ele vai dar a ideia de quê? De um lugar? De um lugar mesmo, certo? De um lugar, um espaço mesmo. Então, percebeu que quando ele dá a ideia de lugar de fato, quando ele dá a ideia de lugar de fato, a forma para ser empregada vai ser o onde, certo? A forma para ser empregada vai ser o onde. Porém, tem momentos em que a gente quer jogar um onde e isso acontece muito na parte de redação, certo? A gente vai lá escrever, aí a gente esquece e acaba colocando onde não vai dar a ideia do lugar. Olha essa frase. Eu trabalho em uma empresa onde buscam melhorias. Espera aí. Onde é que buscam as melhorias? Na empresa. A empresa dá a ideia de lugar? Dá. Então, o emprego do onde está correto, certo? Porém, o que acontece? A gente tem... Falei muito rápido. Tem espaços, certo? Vai ter locais, vai ter momentos em que a gente vai querer empregar o onde e não vai caber, certo? Não vai caber. Exemplo. Vê só, nesse exemplo aqui. O texto é onde buscamos informações. Você percebeu agora que eu estou trazendo relação de onde? Onde é que buscamos informações? O texto. Mas percebeu que o texto ele não dá ideia de lugar físico. Então, se não dá ideia de lugar físico, não pode ser empregado. Então, esse onde aqui está incorreto. O que a gente poderia colocar seria a expressão em que, certo? A gente poderia colocar o em que aqui. Deixa eu apagar aqui, que ficou feio. Eu poderia jogar aqui o em que. O texto é em que buscamos informações, ou eu poderia jogar aqui no qual, certo?
O texto é no qual buscamos informações. Então, perceba aqui que eu só posso trocar por no qual. Por quê? Porque a relação, certo? Ele está se dando ao texto, então tem que ficar em concordância. O texto, ele é masculino singular, então o referente, certo? Ele é masculino singular, então a expressão ele precisa fazer concordância, certo? Então, perceba aqui. Camila, todos os momentos em que tiver o em que, eu posso trocar por onde? Não, você só pode fazer a troca quando eu trouxer a ideia de lugar físico, certo? Aí eu vou lhe perguntar, Camila, mas toda vez onde tiver o onde, eu posso empregar o em que? Se ligou agora? Banca CESP é assim, ó. Isso cai muito. Minha gente, você não tem noção, não. Quem tá ajudando aí pra Polícia Civil, minha gente, pelo amor de Deus, isso cai demais, certo? Demais mesmo. Principalmente essa relação do em que pelo onde. Porque isso embanana muito. Então, eu quero trazer aqui pra vocês o quê? Vê só. Vamos lá. O onde, ele só pode ser empregado para especificar lugar, certo? Onde, só para especificar lugar. Porém, o que acontece? O onde, ele pode ser trocado, certo? Ele pode ser substituído pela expressão em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. Para fazer a troca, certo? Por na qual, no qual, nas quais e nos quais, a gente precisa procurar o referente do pronome para poder trocar, certo? Dá para poder trocar. A partir do momento que eu procurei o referente, eu fiz a troca, legal. Porque às vezes o que acontece? A banca ela vai trazer para você, exemplo, aqui, esse exemplo. O texto é onde buscamos informações. Aí ele vai e diz: eu poderia tirar o termo onde e jogar a expressão nas quais. Aí você fica, como é que eu sei? Mas eu não sei que onde pode trocar por nas quais, mas aí você vai procurar o referente, certo? Para poder fazer a troca. Só quando der. Porém, o que acontece? Em todos os momentos, certo? Em que o onde estiver lá, você pode fazer em todos os momentos. Quando ele quiser trocar em que por onde, perceba, olha o que eu tô falando. Quando eu quero trocar em que por onde, só quando especificar lugar. Agora, quando eu quiser trocar onde por em que, sempre pode ser trocado. Olha o que eu tô falando, vou falar bem devagar de novo, certo? De novo, vou falar bem devagar. Toda vez que eu for trocar o em que por onde, só quando especificar um local, certo? Precisa ser um local fixo e local vivo, certo? Um local mesmo. Tranquilo? Em que por onde, só quando especificar um local. Já ao contrário, que é o onde pelo em que, eu posso jogar ele em todos os momentos. Mas, Camila, você não disse que o em que é sinônimo de no qual, na qual, nos quais e nas quais? Sim. Então, isso quer dizer que toda vez que eu tiver a expressão onde, eu também posso trocar por no qual, na qual, nos quais e nas quais? Sim. Só que a troca vai ser mais complicada. Por quê? Porque você vai ter que procurar o referente para poder fazer a troca, certo? Porque o termo ali vai ser variável. Então, se ele é variável, você precisa procurar o referente para fazer a combinação bonitinha e a concordância. Mas, quando eu tenho um em que ele é invariante, independente de como a palavra esteja, feminino, masculino, singular ou plural, eu sempre vou conseguir e poder fazer a troca, certo? Então, Banca CESP, ela costuma muito, quem faz muita questão aí de regência verbal para a Banca CESP Sebrasp sabe que ela cobra muito disso. Então, a dica é, toda vez que eu for trocar em que, por onde, certo? Só quando especificar local. Só quando especificar lugar, certo? Agora, a expressão onde, por em que, em todos os momentos. Porém, na qual, no qual, nas quais, pode ser trocado em todos os momentos, mas precisa concordar com o termo aqui, onde ele vai se referir ao termo antecedente ao qual ele vai trazer uma relação de concordância. Tranquilo? Então, vou finalizar esse bloco. No próximo bloco, eu vou dar mais algumas coisinhas, certo? Que eu só consegui trazer 2 dos demais, certo? E a gente finaliza já realizando o restante das questões que eu trouxe com vocês, certo? Cheiro e até já já, né? Já já.